Você que é preocupado com o outro, você que quer ser um agente de esperança, é que a primeira postura que todos nós precisamos ter é o de não julgar o outro. E não tentar descobrir o porquê tentou ou porquê está assim. Porque as questões são muito complexas. Investigar porquê, não porquê, por que você tentou uma menina tão bonita, tão saudável, com uma família tão incrível, só traz para essa pessoa mais a sensação de que ela é uma miserável. Entendeu? Ela tem tudo e mesmo assim ela não consegue ser feliz como as pessoas normais são felizes. Então o melhor é morrer mesmo. Mas eu gosto de pensar em algo que está escrito na sua Bíblia e que eu quero que a gente converse um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Para aprender tudo sobre o low carb e emagrecer de vez, descubra o Tecnonutri. Esse tem sido o meu verso já há 2 anos. E eu tenho me apegado a ele para diferentes situações da minha vida e também de aconselhamento quando eu estou com alguém. Encontraram no Evangelho de João, o capítulo 10, no versículo 10. Você já conhece? Encontraram? Você pode curvar a sua fronte para falarmos mais uma vez com Deus? Ó Pai querido, é muito bom ter a certeza de que estás conosco. E ao lermos a Tua palavra neste momento, que possamos ter a certeza de estar ouvindo a Tua voz. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O que está escrito em tua Bíblia aí, na sua Bíblia? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham de que forma? Em abundância. A Bíblia diz que Jesus veio para que eles tivessem o quê? Vida. E vida em abundância. O que significa ter vida em abundância? Muitas vezes a gente confunde, né? Dá a impressão de que ter vida em abundância é passar assim, ó, pela vida sem ter problema nenhum, né? É passar assim, olhar para a gente e falar assim: puxa vida, tudo deu certo, nada está fora do lugar. É assim que é a nossa vida, assim, sempre. Dia após dia a gente olha e não tem nada de errado, nada fora do lugar ou nada para melhorar. Claro que não. Mas nós precisamos, independente das nossas lutas, ver que vale a pena viver. E Jesus veio para que nós tivéssemos a certeza de que nós não nascemos por acaso. De que nós fomos criados porque Ele tinha um plano especial para as nossas vidas. E eu quero que nesta manhã nós meditemos um pouco sobre o plano de Deus para mim e para você. Eu não quero que o nosso foco seja naquilo que não é o plano. Eu quero que o nosso foco seja naquilo que Ele preparou para a nossa existência. E quero para isso usar a história de uma menina que eu gosto muito dela. Essa menina, ela era órfã. Eu não sei com que idade ela perde os pais. Mas eu só sei que ela foi criada pelo tio. E sendo criada pelo tio, você sabe disso, pelo menos não por experiência, mas por escutar a história de outras pessoas, que por melhor que você seja criado por outras pessoas, dá a impressão de que teria sido muito melhor se você tivesse crescido junto aos seus pais. Não é essa a sensação? Eu converso com muitos meninos e meninas, até mesmo adultos, que foram adotados por conta dos pais terem falecido, e eles dizem assim: nossa, como será que seria a minha vida se os meus pais ainda estivessem vivos? Por melhor que você esteja em outra família, a impressão é que seria incrível se você estivesse com seus pais biológicos. Graças a Deus que existe adoção. Graças a Deus que existem estratégias para aliviar um pouco a dor das perdas que sofremos. Mas essa é a sensação que muitos carregam. E essa menina, ela era órfã. Ela cresceu. Pensa num contexto, mesmo hoje, que já é desafiador quando você talvez enfrente algumas dificuldades e as pessoas perguntam: quem é o seu pai, sua mãe? Nossa, você não parece com o seu pai, nem parece com a sua mãe. Com quem você parece? É que essa criança tem que explicar que ela nasceu de outra barriga.
que aquele não é o pai, não é a mãe. Eu recentemente estava conversando com um casal de amigos que adotaram um menininho que hoje já tem 9 anos de idade. E um dia desses, esse menino estava extremamente chateado, porque o seu melhor amigo, no meio de uma discussão de meninos de 9 anos de idade, virou para ele e falou assim: sabe por que você é chato assim? Porque você não é filho do tio e da tia. As crianças também são cruéis. Essa minha amiga me disse assim: o meu mundo desabou quando eu escutei o menino falando isso para o meu filho na sala de casa, só porque ele é adotivo. Essa menina cresceu, eu não sei qual o contexto, mas ela era órfã. E talvez para o olhar das pessoas, ela não seria tão bem preparada para o casamento, para enfrentar as dificuldades da vida. Talvez crescesse no meio onde o bullying fosse comum. Mas ela cresce. E no momento que ela surge na história, ela tem por volta de 17 anos de idade. E ela aparece no momento crucial, não só da história da vida dela, mas da história do mundo. E você já sabe de quem eu estou falando, né? Da rainha Esther. Eu sou encantada com essa história, porque o que a gente sempre espera, ou pelo menos o que a sociedade espera, é que alguém que talvez tenha passado por traumas ou mesmo dificuldades na infância, tenham ainda mais dificuldades para se adaptar a uma realidade, ou mesmo para se sobressair em uma sociedade. E Esther aparece por volta dos seus 17 anos de idade na nossa história, e ela aparece em meio a um concurso Rainha do Universo, que era mais ou menos isso, né? Vasti tinha acabado mais ou menos 3, 4 anos que Vasti havia perdido o trono, porque ela não aceitou apresentar-se diante do rei Xerxes, naquela grande festa que ele já estava oferecendo há 6 meses. Aquilo foi tomado então como um grande insulto para os homens do reino, e os sábios aconselharam o rei para que Vasti perdesse a sua coroa, porque senão as mulheres do reino poderiam se rebelar. Isso era algo que poderia de fato acontecer, porque o reino de Xerxes era marcado pelo valor à mulher. Sabiam disso? As mulheres tinham voz. É tanto que Vasti estava dando também um banquete para as mulheres. E aquele momento então todo mundo ficou com medo do lugar que as mulheres poderiam tomar em casa. Os sábios então falaram assim: olha, rei, é melhor tirar a coroa de Vasti. Vasti então pede a coroa, só que passa 3, 4 anos, Xerxes ficou com saudade de Vasti. E aí os seus sábios, percebendo que ele ia ter uma recaída, correr atrás dela, ajoelhar no pé dela e pedir ela em casamento de novo, eles falam assim: vamos arranjar uma nova rainha. E então surge o concurso para a nova rainha. Todas as mulheres do reino, a gente não sabe como isso aconteceu, mas provavelmente foram convocadas, as mais belas, para se apresentarem. E no meio destas mulheres belas, aparece Esther. E aquela menina órfã, ela vai conquistando todo mundo. Quando ela chega lá, na casa das mulheres, aonde ela receberia o tratamento, abre lá em Esther. Desculpa, pessoal da tradução, eu disse que era só João, né? Para que vocês pudessem ter o texto. Mas Esther está fácil de todo mundo achar aí, ó. Vocês vão para Salmos e depois voltam 2 livros. É isso? Acharam Esther capítulo 2? Acharam? Ó, estou gostando de escutar as Bíblias. Isso? Todo mundo achou? Então, Esther já está lá na casa das mulheres sendo preparada para ser uma candidata a rainha, ok? Capítulo 2, versículo 9. Olha só o que está escrito. Vamos começar pelo 8, porque a gente vai pegar o nome de Egaia no versículo 8. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Olha o versículo 9. A moça lhe pareceu
formosa, e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Deixa nesse momento te falar 2 coisas. Primeira delas, Deus pode mudar a nossa história em uma fração de segundos. Eu acredito num Deus assim. Eu acredito num Deus que pega a nossa condição e num segundo Ele pode fazer isso com a nossa história. Esther era menina órfã, desconhecida, 17 anos de idade. Mas de repente ela é levada para o palácio, porque de repente o rei tinha que escolher uma nova rainha. E de repente tem um servo, o homem que cuidava de todas as mulheres que se preparariam para o grande desfile. E quando o Hegai olha para ela, não somente a acha formosa, mas ele se agrada dela. Porque todos que conviviam com Esther gostavam dela. Deixa eu te falar uma coisa. Além de Deus mudar as nossas histórias, e Ele pode mudar isso, olha, num piscar de olhos, porque Ele é o Deus poderoso e pode todas as coisas. Eu digo para você, que enfrenta ou enfrentou uma grande dificuldade na sua vida, Deus ainda pode fazer com que as pessoas olhem para você e achem graça em você. Sabe? Nós não podemos e não precisamos seguir talvez a tendência, o que as pessoas imaginam, que aquelas pessoas que sofreram muito na vida precisam viver cabisbaixas, aceitando qualquer coisa para a vida, não tendo sonhos. Não é isso que Deus quer para você. Lembre do início do versículo 10. Quem vem para matar, roubar e destruir? É o inimigo das nossas almas que faz isso, é o diabo. É ele que quer tirar do seu coração sonhos, planos, senso de valor, de amor próprio. Mas ele veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Mesmo que você tenha enfrentado grandes dificuldades, Deus tem um plano tremendo para a sua vida. Eu acredito nisso. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto mulheres que passaram por situações tão difíceis se reerguerem. Eu vejo homens que talvez tenham perdido tudo e dizerem assim: não, a vida não acabou não, ainda existe esperança, eu ainda posso ser uma boa influência para os outros. Como você quer se comportar? Como você quer levar a sua vida? Eu sei que algumas pessoas enfrentam dificuldades maiores do que outras, e a gente falou um pouquinho disso essa semana, na reunião dos anciãos, né? Algumas pessoas enfrentam lutas que nós nem sequer imaginamos, porque são intensas. E talvez nesta manhã eu esteja dizendo para alguém, que talvez lá dentro da cabeça esteja dizendo assim: doutora, você não conhece a minha história. Você não sabe o que eu já enfrentei na vida. Você não sabe como sorrir é um exercício e um esforço diário. Esses tempos atrás eu estava conversando com uma mulher que aparentemente tinha tudo para ser uma das pessoas mais felizes da vida, sabe? Uma carreira bem-sucedida, com uma família incrível, um marido amável demais, até compreende demais as lutas dela, os traumas dela. E no meio da nossa conversa ela disse assim: doutora, não adianta, ninguém consegue me convencer de que eu tenho valor. Eu não consigo mudar isso dentro de mim. E conversando com ela eu falei assim: e de onde surge tudo isso? Bem, depois de um tempo de conversa, ela me disse assim: eu fui adotada. Os meus pais um dia simplesmente me deixaram no orfanato. Saí com meu pai, ele me disse que estava indo me levar para comprar uma boneca. Ele parou na frente de um lugar que eu não sabia o que era, mas era um convento. Me fez entrar, virou as costas para nunca mais voltar. Eu tinha 4 anos de idade. Até hoje eu não sei porque os meus pais me deixaram lá. Não sei se eles estavam separando. Ela falou assim: eu não sei porque eu nunca nem tive a impressão de que tinha alguma coisa errada dentro da minha casa. Fui deixada lá. Com mais ou menos 7 anos de idade, alguém me adota. Fui morar em uma casa. E nessa casa, o meu avô adotivo começa a abusar sexualmente de mim. Ela falou que quando todo mundo saía da casa,
ele fazia com que ela entrasse no quarto dele. E ela disse assim: doutor, eu não consigo te relatar as coisas que ele fazia comigo. Eu não consigo te relatar. Mas um dia, ele estava abusando de mim. E eu escutei que a minha avó abriu a porta. E ela falou assim: é hoje que eu me livro disso. E num descuido do avô, que já tinha mais de 70 anos, não se iludam com aparência, que tinha já mais de 70 anos, deu um descuido. E eu consegui fugir pela janela do quarto. Fui correndo, entrei pela sala e comecei a gritar para a vovó: vovó, me socorre, o vovô está fazendo coisas muito ruins comigo, me socorre, me socorre. Ela gruda na perna da avó. A avó pega aquela menina e diz assim, leva até o quarto onde estava o avô e fala assim: volta para o seu trabalho. Então eu comecei a entender que aquele abuso acontecia com consentimento de todos da casa. E eu não tinha para quem recorrer. De verdade, eu tenho vontade de sentar e chorar junto com a pessoa. Talvez a história dela seja muito mais dramática do que a minha e a sua. E talvez aquela pessoa esquisita que você conhece, ela talvez tenha uma história mais dura do que você imagina. Tem pessoas que precisam fazer o exercício do sorriso, porque elas, quando olham para si mesmas, não conseguem enxergar nelas nenhum valor. Mas Esther agora está lá na casa das mulheres para ser preparada. E ela consegue achar graça diante de Hegai, tanta que ele pega Esther, dá para ela 7 meninas para cuidar dela, diz para ela tudo que ela tem que levar diante do rei, dá o melhor tratamento. Meninas, eram 6 meses só no banho da mirra, mas outros 6 meses com outros tratamentos de beleza que eu gostaria de passar. Fiquei com inveja de Esther. Gente, olha que coisa incrível. E ela está lá se preparando. E quando depois passa 1 ano desse tratamento, chega a hora de apresentar-se ao rei. E é tão interessante que todas as vezes que Esther está diante de uma pessoa nova, a Bíblia diz que a pessoa se agradou dela. Quando ela se apresenta diante do rei, a Bíblia diz que o rei se agradou de Esther. Porque ela não era só mais um rostinho bonito. Como você não é somente mais um bom profissional. Como você não é só mais uma boa mãe que pode dar para outras mães talvez alguns conselhos. Você precisa agradar as pessoas no sentido delas olharem para você e falar assim: essa companhia é boa. Eu gosto de conversar com ela. Eu gosto de bater um papo com ele. Se eu tenho alguma dificuldade para chegar lá, olha que forma serena que ele conversa. Deus te convida nessa manhã para ser um agente de transformação. Um agente de esperança, um agente de alívio. Alguém, quando estiver na sua presença, pode só dizer assim: nossa, eu me senti bem estando aqui. Que paz que você me transmitiu. Independente da sua história, você pode ser esse canal. E agora então nós sabemos que Esther é escolhida para rainha. E é tão interessante que no relato, a Bíblia diz que depois que o rei casa com Esther, o que ele faz com as províncias? Ele traz alívio para as províncias. Gente, o rei parou de brigar. O rei parou de querer ir para a guerra. Ele era o rei mais poderoso do mundo. E fala que ele trouxe alívio para 127 províncias que eram dele. Por quê? Porque Esther, uma menina que nesse ponto da história, que nós vamos chegar ao auge da história dela, só tinha por volta de 21 anos de idade, já havia modificado um reino. Por isso que eu te digo, independente da sua origem, existe esperança para você. Independente da sua origem, Deus, Ele tem um plano maravilhoso para realizar em sua vida e por meio da sua vida. Independente da sua história, independente da sua idade, independente se você é homem ou mulher, Deus quer usar você. Mas, da mesma forma que a história de Esther é mudada da noite para o dia, uma menina que sai do anonimato e se transforma em uma rainha aos 17 anos de idade, quando ela chega então aos seus 22 anos, a história também muda repentinamente. Quando então o homem mais poderoso do reino, depois do rei, Amã,
apresenta-se com um plano de morte para todos os judeus. Até aquele momento, Esther não havia dito para ninguém que ela era do povo judeu. Porque o seu tio, Mardoqueu, havia dito assim: olha, não conte para ninguém a sua origem. Eu não sei porque ele pediu isso para ela. Mas ele disse assim: olha, se não é necessário, não conte. Porque se um dia for necessário, revele. Deixa eu te falar mais uma coisa. Nós temos que saber o momento de falar e o momento de calar. As nossas histórias mais íntimas não devem ser relatadas de qualquer forma para qualquer um. Se você souber de alguém que pode te ajudar naquele aspecto específico da sua vida, recorra-se a ele e conte. Mas sair contando algumas coisas que estão no profundo do nosso coração podem ser uma forma de sermos mais ainda oprimidos pelos outros. Esther aprende que o silêncio também é uma forma poderosa de falar quem somos. Uma das dificuldades que nós temos como seres humanos é saber dosar as nossas palavras, é ou não é? Quando nós prestamos atenção, nós já dissemos o que nós não devíamos dizer. Ou quando já contamos um segredo para alguém que a gente já sabia que depois, como eu costumo falar, né? Vai virar pedido de oração. Que não é fofoca, né? Pedido de oração. Eu já falei isso para vocês, crente não fofoca, faz pedido de oração. Então, se você não quer que isso aconteça, não conte. Peça para Deus o domínio sobre as suas palavras. Tanto para falar sobre você, quanto para falar sobre os outros. Se não for para abençoar, limite-se a guardar o que você ouviu. E aí nós estamos lá. Esther está no momento crucial, que agora ela pode morrer juntamente com o seu povo, porque ela ainda nem sabia do plano de morte. O seu primo chama e diz assim: olha, Amã conseguiu um decreto real para que todos os judeus morram num dia específico. E talvez seja para este momento que você foi escolhida rainha. 5 anos já haviam se passado desde que ela tinha se tornado rainha. Talvez seja para este momento que Deus te escolheu rainha. Você entende? Agora eu quero que você pense nisso mesmo. Você entende que Deus te escolheu para momentos específicos? Você tem essa noção? Deus te escolheu para uma profissão específica, para uma igreja específica, uma comunidade específica, porque vai chegar um momento que você vai precisar ser mais útil ainda. Você tem esse senso de missão? Esse senso de influência? Porque nós estamos o tempo todo influenciando as pessoas, mesmo quando a gente não sabe, né? O Itanel estava falando um pouco disso na classe. Às vezes a gente não consegue sair e falar, mas a forma de nós nos comportarmos, isso pode fazer muita diferença na vida dos outros. Agora eu me lembro de uma ocasião, quando eu ainda fazia a graduação em psicologia, há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás. Acho que você nem tinha nascido ainda, Ana. Acho que não. Nos meus 2 últimos anos da faculdade, eu fui morar numa casa dos fundos de um casal. Aluguei uma casa. Eu morava em Assis. Aluguei, sabe edícula? É um termo que vocês conhecem no Brasil? A casa da frente, eu morava na casa do fundo, toda murada, né? Eu tinha um corredor que eu ia para a minha casa do fundo, e a casa dos donos era exatamente na frente. Então, os fundos da casa deles tinha um muro que dividia da minha. Entendem a ideia? Morei lá 2 anos. Quando eu fui entregar as chaves da casa, porque eu havia já me graduado, eu fui conversar com aquele casal super simpático, gostava muito deles. De vez em quando os convidava para uma programação especial, eles nunca podiam ir comigo a uma programação da igreja. E fui lá devolver as chaves. E eu falei assim: olha, muito obrigada por ter morado aqui, tal, por vocês terem alugado a casa de vocês. Levei um livro para eles em agradecimento. E aí eu falei assim: vou sentir falta de vocês. Aí a dona da casa, a dona Zenaide, não esqueço dela. E ela disse assim para mim: ah, menina, nós aqui vamos sentir a sua falta. Eu falei assim: por quê? Né? Eu entrava e estudava dia, tarde e noite na faculdade, manhã, tarde e noite. Ela falou assim: mas como que ela vai sentir minha falta? Ela falou assim: olha, porque toda sexta-feira, quando a gente via assim, ó, que estava escurecendo, se eu estivesse em casa, meu marido, e quantas vezes com visita em casa,
Nós pegávamos todas as nossas cadeiras, encostávamos no muro para escutar você cantar. Eu falei assim, se eu soubesse eu tinha ensaiado, eu não tinha cantado, né? Como eu morava sozinha, chegava na hora do pôr do sol, eu ficava assim, 1, 2 horas cantando. Cantando não, acho que eu esgoelava, eu não sei o que era que eu fazia. E ela falava assim, um dia estavam todos os meus irmãos em casa, eu falei assim, gente, é sexta, está escurecendo. Vamos todo mundo pro muro. E ninguém sabia o porquê que tinha que ir pro muro. Aí ela falou assim, tem uma música que você canta, que a gente fica torcendo para você cantar ela toda sexta-feira. Deve ser a menos desafinada. Aí ela falou assim, um dia eu quero conhecer a sua igreja. E eu falei assim, gente, aquilo me impactou de uma forma, eu falei assim, puxa, eu podia ter feito mais. Eu podia ter influenciado mais, porque a gente influencia mesmo sem saber que a gente está influenciando. E aí aquela menina estava ali. Agora o seu povo havia recebido um decreto de morte. E Esther então pede para que o seu tio convoque todos os judeus para 3 dias de oração e jejum, porque ela se apresentaria ao rei. E é tão interessante que quando ela chega diante do rei para revelar o plano de morte que a mãe havia colocado sobre o seu povo, a gente sabe que ela faz 3 banquetes, né? Porque os banquetes eram uma marca no reino de Artaxerxes. Sabe por quê? Tudo eles comemoravam com festa. Tudo tinha a ver com comida, como a gente até hoje, né? Vai num casamento que não serve nem um bolinho. Pode falar que é moderno que a gente volta chateado para casa. Eu sei que vocês são como a mim. Tudo a gente quer comida. Naquela época a comida era tão marcante no reino que existiam refeições do Xerxes, refeições comuns, que chegavam a ser servidos mais de 400 tipos de pratos diferentes, numa única refeição. Então Esther sabia que banquete era uma forma de acessar esse rei. E quando ela se apresenta diante do rei, ela faz um convite para um banquete. E é tão interessante que quando ela vai falar para o rei, porque ela não sabe se ele vai receber, porque nem mesmo a rainha podia se apresentar ao rei sem ser convidada. E se ele não levantasse o cetro para ela, ela poderia inclusive morrer. Ela então se prepara durante 3 dias, e quando ela se apresenta diante do rei, o rei estende o cetro e diz assim para Esther, diga-me, rainha, o que queres, que te darei até metade do meu reino. Mais uma vez fiquei com inveja dela. Bonita, rica, poderosa, e ainda o rei fala assim, pede o que você quiser. O marido às vezes fala assim, escolhe um sapato ou outro. Mas Deus dá força, né? Ele não dá prova maior do que a gente pode suportar, nunca. Isso é bíblico. E aí ela vai diante do rei, e quando ela revela o que ela quer, ela não fala que ela quer metade do reino, ela quer um aposento novo. Ela fala assim, eu vim para suplicar pela minha vida e pela vida do meu povo. E eu acho esse verso incrível. Porque pensa comigo, o rei morria por aquela mulher. Ele dá até paz para as províncias depois que ele casa com ela. Promete para ela até metade do reino. Você acha mesmo que o rei Xerxes não ia dar uma cidadania imediata para ela não morrer junto com os judeus? Não, ela não é judia não, ela é do nosso povo. Quem disse que ela é judia? Eu tenho certeza que ele ia salvá-la da morte. Tenho certeza. Mas Esther se apresenta como alguém que sofre com seu povo. Deixa eu te falar uma coisa. A dor do seu irmão é sua dor. O problema do seu irmão é o seu problema. E quando nós estamos diante de alguém que sofre, nós precisamos nos colocar como alguém que está disposto a aliviar a dor do outro. E muitas vezes nós aliviamos a dor do outro simplesmente não condenando. Sabe uma coisa que tem confundido muito, e as pessoas vivem fazendo pergunta disso. Eu estava recentemente num evento, e foi uma pergunta que me fizeram. Doutora, o suicida vai para o céu? Claro que as pessoas têm muitas dúvidas, às vezes dúvidas teológicas, mas nós temos que parar de pensar que quem suicida faz isso porque está longe de Deus. Já não há tempo mais para tamanha ignorância.
Sabe, desde que o pecado entrou no mundo, por meio de Adão e Eva, o sofrimento tem nos acompanhado. Essa é uma característica do pecado, a injustiça. Pense sempre nisso. O pecado é injusto e ele traz sofrimento até mesmo para aqueles que não fizeram nada para merecer aquele sofrimento. Qual o nome do menino que nós estamos orando com câncer? Denis. Ele tem 11 anos de idade. Vocês acham que ele cometeu alguma coisa grave o suficiente para estar enfrentando agora 38 químio? O pecado é injusto, queridos. E desde que o pecado entrou no mundo, o sofrimento tem nos acompanhado. Seja o sofrimento em forma de uma doença física, seja por meio das dores emocionais. Mas eu louvo a Deus que para cada dor, Deus envia uma estratégia. Para Adão e Eva, Deus faz roupas para esconder a vergonha. Para o coração angustiado de Elias, ele aparece na brisa suave. Para a pecadora Maria Madalena, ele mostra aceitação ao permitir que ela banhe os seus pés e seque com seus próprios cabelos. Para aquela outra mulher, a mulher samaritana, naquele poço, ele marca um encontro a sós para provar que no coração dele ela tinha um lugar especial. Para cada dor, uma estratégia. Para alguns, medicamentos. Para outros, uma estratégia psicoterapêutica, seja qual for que Deus tenha escolhido para aliviar a sua dor, aceite. Porque Ele quer que você tenha vida e a tenha em abundância. Deus, Ele tem deixado seres humanos também preparados para entender a dor dos outros. E eu gosto quando Ellen White diz que, como precisamos de médicos, mas médicos da alma, que andem pelos caminhos de Cristo para aliviar a dor dos outros. Todos nós estamos sujeitos às dores, porque o pecado deixou-nos isto como herança. Mas Deus quer aliviar as nossas dores e, sobretudo, usar a cada um de nós como agentes de transformação e de esperança. Não pergunte para o outro por quê, o que ele tem feito da vida, se ele tem orado, se ele não tem orado. O que nós precisamos apresentar para o outro é que ele é amado, que existe esperança, e se precisar, você está ali só para ouvir. Eu costumo dizer, e isso eu aprendi com uma amiga, pastora Roberta Fonseca, e ela diz que a nossa dor deveria ser o nosso maior ministério. Isso para mim foi incrível, porque ela desenvolveu um projeto que se chama Clínica da Alma. E nesse projeto, pessoas que têm depressão ou mesmo qualquer outro transtorno do humor ou qualquer outra questão envolvendo aí as emoções humanas, podem ir lá nessa clínica para receber tratamento. E ela cria esse ministério depois dela mesma sofrer com depressão. E ela disse que ela entendeu que somente uma pessoa que passou pelo que ela passou enquanto estava em depressão poderia entender outras almas que sofrem. Querida, e digo mais querida porque isso acontece mais com as meninas do que com os meninos. Se alguém um dia abusou sexualmente de você, você é a pessoa mais indicada para entender alguém que sofreu o mesmo tipo de abuso. Você não precisa ficar presa na sua dor, na sua fragilidade, mas você pode transformar esta dor em forma de servir outras pessoas. Porque nós nos fortalecemos quando estamos ajudando a outros. E é tão interessante que eu estava um dia pensando em algumas coisas e eu lembrei muito da história da minha mãe. Já contei para vocês que a minha mãe faleceu, né? Aos 47 anos de idade a minha mãe falece, após sofrer com um AVC isquêmico generalizado. Faltou oxigênio no cérebro e com isso ela sofreu prejuízo em todo o cérebro. 17 dias após essa condição, ela falece aos 47 anos de idade. Mas a história da minha mãe é muito interessante. A minha mãe, quando tem por volta de 2 anos de idade, os pais se separam. E pensa, pais separados na década de 50. O preconceito que a sociedade tinha. Então, a minha avó, uma mulher muito bonita,
Agora vocês sabem a quem eu puxei. Essa risada é de aprovação, assim, que dó. De duas, uma, a avó era feio, ela não puxou a avó, né? A minha avó, uma menina de 20 anos de idade, separada com 3 filhos. Casou aos 13. Naquela época, né? Casa aos 13 com um homem bem mais velho do que ela. Meu avô já tinha mais de 40 anos de idade quando eles casam. Por condições, lógico, não entro em detalhe, eles separam. Nessa separação, a minha avó sai, minha avó morava no Paraná, volta para Minas, para ver o que ela vai cuidar da vida, porque a mãe dela morava em Minas, a minha bisavó. Claro que ela chega lá num vilarejo, uma menina tão jovem, separada, com 3 crianças, agora só 2, o meu avô havia ficado com o filho mais velho. A minha avó chega lá com 2 menininhas, a minha mãe com 2 aninhos e a minha tia com 6 meses de idade. Quando ela percebe que, claro, ela não foi aceita naquele vilarejo, ela então decide ir para São Paulo para tentar a vida. E claro, ao chegar em São Paulo, ela percebe que seria impossível cuidar dela e 2 bebês. Então ela decide voltar para Minas com a ideia de deixar a minha mãe ali para ser criada pela avó. 2 aninhos então, a minha avó coloca a minha mãe sentada no banco da sala e diz assim: Betinha, minha mãe chamava Bete, Betinha, eu vou ali à cozinha buscar uma boneca para você, tá? Fica sentadinha aí que a mamãe vai voltar com a boneca. Claro que ela saiu pela porta da cozinha, pelos fundos, para nunca mais voltar. A minha mãe fica sentada ali, esperando a mãe voltar. Quando percebe que essa mãe não volta, ela vai para a cozinha, não acha a mãe. E a minha tia, que viu toda essa história, irmã da minha avó, minha tia-avó, diz que a minha mãe ficou dando voltas, saindo pela porta dos fundos, entrando pela sala, procurando essa mãe. E quando ela percebe que essa mãe não volta, a minha mãe, as poucas palavras que já sabia dizer, para de falar. E volta a falar somente aos 7 anos de idade. Tamanho foi o trauma. É tanto que o apelido da minha mãe no vilarejo era Mudinha. Porque ela não falava. Aos 7 anos de idade ela volta a falar. E cresceu achando que ela não tinha valor. E na cabeça da minha mãe era uma confusão. Porque ela acreditava em Deus, a minha avó, minha bisavó, uma mulher extremamente devota a Nossa Senhora. Ela sabia que Deus existia, que Deus era amor, ela tinha certeza disso. Mas ela não conseguia entender como um Deus que ama tanto havia abandonado uma criança de 2 anos de idade, havia tirado a mãe dela, ela não conseguia entender isso. E a mamãe dizia que ela aprendeu que ela não podia tirar a própria vida, porque isso era pecado. Então a minha mãe um dia contou para mim que ela vivia pedindo para Deus: por favor, tira a minha vida. Por favor, tira a minha vida. Tira a minha vida. E ela não conseguia entender como Deus a havia abandonado, sendo que Ele era um Deus de amor. Minha mãe cresce com essa sensação. Não encontra o pai, não encontra a mãe. Vai encontrar a minha avó. A minha mãe já estava grávida da minha irmã caçula. Já estava no 4º filho. No 4º? A Rosângela é a 4ª, né? Porque é tanto em casa. Não, ela é a 5ª. E o David é o 6º. Aos 25 anos de idade, minha mãe já tinha 6 filhos. E aí, quando a minha mãe está grávida de mim, angustiada, porque eu não conhecia o pai, não conhecia a mãe, confusa com essa ideia do cuidado de Deus e ao mesmo tempo abandonou. Ela está bem cedinho lá em São Paulo. Sou ZL, viu? Zona Leste de São Paulo. Nem todo mundo é perfeito. É que o pastor falou que é nós, né? Minha mãe está lá, colocando roupa no varal. Era umas 6 horas da manhã. E ela está nessa angústia. E ela escuta alguém no portão e fala assim: moça, psiu, psiu. A casa era bem assim nos fundos. E ela olha para o portão e vê uma moça mais ou menos da idade dela chamando no portão. Aí ela diz assim: gente, será que ela está precisando de alguma coisa, né? Ainda estava meio escuro. Aí ela foi correndo para abrir o portão para saber se aquela moça precisava entrar. São Paulo, Zona Leste. Adoro Zona Leste, estive lá recentemente, tá? Para alguém não achar que eu tenho preconceito, adoro lá. É sério. E aí,
A minha mãe vai ao portão e diz assim: você está precisando de alguma coisa? Nunca tinha visto aquela moça. E a moça diz assim: não, eu só vim aqui para te fazer um convite. Você quer ir à igreja comigo amanhã? Se você quiser ir, olha, eu moro na rua tal, número tal, que dava algumas quadras da casa da minha mãe. Se você quiser ir à igreja amanhã, é só você aparecer lá na minha casa por volta das 8h30 que a gente vai à igreja junto. Você me promete que vai? Minha mãe falou assim: prometo. Claro que a minha mãe não ia. Minha mãe tinha horror a crente. Ela já percebeu que era coisa de crente. Que quem é o doido que vai na igreja de sábado pela manhã? Minha mãe falou: isso só deve ser de alguma igreja, meio pancada da cabeça, porque assim, sábado de manhã eu vou para uma igreja. Óbvio que ela não ia. Ela só falou que ia para que a moça fosse embora. E ela de fato esqueceu daquele convite. À noite, no que a minha mãe dorme, ela tem um sonho. E nesse sonho estavam a minha mãe, o meu pai e aquela moça. E nesse sonho, o meu pai e aquela moça olhavam para o céu e viam alguma coisa muito linda no céu. A minha mãe olhava e não conseguia ver o mesmo. E ela diz que no sonho ela vai se angustiando. E ela vira para aquela moça e fala assim: o que vocês estão vendo no céu? A moça vira para ela e diz assim: você não está enxergando, Beth? Minha mãe diz assim: não, eu não consigo ver. Ela fala assim: mas é tão maravilhoso, é tão intenso e você não enxerga. Ela fala: não, eu não enxergo. Por que será que eu não enxergo? E aquela moça diz assim: você não enxerga porque você não aceitou o convite. 7h da manhã, minha mãe estava na casa da Felícia. Sério. A Regina está aqui de prova porque ela já era nascida na época, porque ela é bem mais velha do que eu. Gente, isso é uma forma de elogiar, porque quem olha imagina que eu sou a mais velha, entendeu? Então eu tenho que marcar para ninguém achar que eu sou a mais velha da família. Minha mãe já estava com a Regina arrumadinha, que tinha 3 para 4 aninhos, com a minha outra irmãzinha de 2 aninhos, a Regiane, que ia fazer 2 aninhos ainda, lá na casa da Felícia, 7h da manhã. Felícia escuta alguém batendo palma, era muito cedo, sai para atender e vê aquela moça que ela tinha convidado lá na porta com 2 crianças. Ela fala assim: nossa, já? Minha mãe já manda entrar, serve uma coisa esquisitíssima chamada cevada. Eu acho esquisito até hoje. Graças a Deus que eu descobri que eu sou alérgica a cevada, é sério. Me livrei. Gente, eu não posso, sou alérgica. Minha mãe entra. E sabe por que ela foi? Porque quando lá no sonho, a moça diz assim: você não enxerga porque você não aceita, você não aceitou. A minha mãe vira para a Felícia, que nós sabemos que o nome dela é Felícia, e diz assim: eu aceito o convite. E no que a minha mãe olha novamente para os céus, ela vê a arca de Noé descendo, cheia de anjos, e com Jesus sentado no meio. Naquele sábado ela foi para a igreja, pela manhã. E aconteceu, pastor Jefferson, algo que ninguém que cuida de igreja quer que aconteça. Principalmente quem está levando uma visita pela primeira vez. Aconteceu naquele sábado. O pregador faltou. E como o pregador, eles estavam esperando aparecer, o pregador em cima da hora não aparece, o irmãozinho pegou o estudo bíblico, aquele que a gente conhece da capa preta, quem é antigo como eu sabe qual é, e subiu para o púlpito. E no que subiu, ele já subiu pedindo desculpas. Gente, desculpa, o pregador faltou, então eu peguei aqui um estudo bíblico e nós vamos fazer um estudo bíblico hoje. Vocês me acompanham? Todo mundo abre a Bíblia e nós vamos fazer um estudo bíblico hoje sobre a volta de Jesus. A minha mãe nunca havia ouvido dizer sobre volta de Jesus. E por isso que ela sonhou com a arca de Noé, porque era a história bíblica que ela conhecia. E naquele sermão, verso a verso, falando sobre a segunda vinda de Jesus, a minha mãe entendeu que ela havia sonhado com a volta de Jesus. E o mais impressionante dessa história é que naquela sexta-feira, pela madrugada, aquela moça chamada Felícia, que era mais ou menos da idade da minha mãe, havia feito uma oração
um pedido a Deus. Ela disse assim: Senhor, não consigo falar para muitas pessoas sobre o seu amor, mas por favor, que o Senhor coloque hoje no quintal uma moça que o Senhor queira salvar. Uma moça que o Senhor queira dizer para ela que ela é especial para o Senhor. E ela disse assim: vou comprar o pão em outra padaria. Não vou comprar nessa pertinho de casa, vou na outra. Porque o Senhor há de colocar alguém no quintal. E Deus colocou a minha mãe. Para responder à oração ou à indagação de uma menina que já há 18 anos perguntava para Deus se ela era amada. E Deus de forma especial diz assim: eu te amo de forma incondicional. Sabe? A Felícia faz a minha mãe entender que a minha mãe é especial. E a minha mãe muda a casa dela. E a casa da minha mãe tem a missão de mudar a casa de outras pessoas. Sabe por quê? Porque quando alguém está sem esperança, pensando em suicídio, porque quem comete o suicídio não quer morrer, quer se livrar da dor. E se a única forma de se livrar da dor for morrendo, vai usar desta estratégia para se livrar. Se você encontrar alguém que está sofrendo, saiba que a sua influência pode não simplesmente salvar aquela vida, mas salvar gerações. Pode impactar muitas outras vidas. E aí um dia eu estava perguntando para minha mãe, e é assim que eu comecei a contar a história dela para vocês. Eu disse assim: mãe, eu não consigo te entender direito em alguns aspectos. Como a senhora consegue ser essa mulher tão especial? Minha mãe era mãe de todo mundo, era a pessoa que lia a alma das pessoas, que é o cerne da necessidade do outro. E eu disse assim: a senhora cresceu com a sua avó, que era uma mulher incrível, que cuidou da minha mãe, junto com as tias que viviam ali perto, mas sempre com esse vazio, sabe, de faltar uma mãe. E eu falei assim: como que a senhora consegue ser essa mãe incrível que a senhora é? Como que a senhora consegue ter tanto amor para dar para as pessoas? E eu não me esqueço do que ela me disse. Ela disse assim: filha, eu sou a pessoa mais indicada do mundo para dar amor, porque eu sei o quanto o amor faz falta. Eu sou a pessoa mais indicada do mundo para ter a melhor família do mundo, porque eu sei o quanto uma família faz falta. E a minha mãe me ensinou que é possível viver em abundância, mesmo na falta. O que te faltar, você é a pessoa mais indicada para dar aquilo para alguém, porque você sabe o quanto faz falta. Nós estamos muito acostumados, e claro, e na maioria das vezes é assim mesmo, por conta do sofrimento, a entender porque somos assim, a entender o que o trauma fez conosco, o que a história que se desviou do percurso normal que ela deveria percorrer, fez conosco. Mas nesta manhã, eu te convido para experimentar o sobrenatural na sua vida. Porque Deus, Ele tem um ministério para a sua dor. Ele tem um ministério para a sua falta. Ele tem um ministério para o seu trauma. Porque você é a pessoa mais indicada a oferecer aquilo que te faltou. Porque você sabe o impacto que é viver com algo que você gostaria de ter e não teve. Deus te convida para viver em abundância. E sobretudo que essa abundância transborde para impactar outras vidas. Eu gosto de falar como Ellen White fala: pregue o tempo todo e, se necessário, fale. Que a nossa vida possa ser o exemplo do que Deus pode fazer por mim e por você, da transformação que Ele pode fazer em cada um de nós. Porque se a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo, e na maioria das vezes é um jovem, e para cada
pessoa que conseguiu concretizar o suicídio, outras 20 tentaram. Nós temos uma missão muito importante. Nós temos que aprender a ler a alma das pessoas. E essa leitura não depende de técnicas ou de formações específicas, mas depende de um olhar que está disposto a ajudar aqueles que precisam. Muitas vezes não são com palavras, mas simplesmente escutando o outro, sem julgamento. O julgamento pertence a Deus. Quem suicida, quem tem depressão, são pessoas que estão enfrentando as mazelas da vida. E qualquer um de nós pode estar sujeito a estas mazelas. Mas saiba que Deus é contigo. Ele é contigo para te sustentar e para que você também seja suporte para outras pessoas. O desejo para mim e para você, nesta manhã, é que nós vivamos como Jesus quer que vivamos. Não andeis ansiosos pela vida. Mas quando Ele diz para não vivermos ansiosos pela vida, Ele não diz que devemos vencer a ansiedade e as outras mazelas sozinhos. Nós podemos e sempre podemos contar com Ele e com a ajuda de outras pessoas. Que Ele use a mim e a você, hoje e sempre, para que a boa obra que Ele começou em todos nós possa definitivamente ser concluída. E quando Ele voltar nas nuvens dos céus, possamos dizer: esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, para que em sua presença possamos nos regozijar e nos alegrar por toda a eternidade. Esse é o meu desejo e minha oração, hoje e sempre.